Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, né, dando continuidade aqui à sequência de vídeos voltados à parte do centro de usinagem. Da última vez a gente tinha parado exatamente nessa etapa aqui de fabricação da peça. E essa peça, ela, para finalizar o seu ciclo, ela tem um contorno circular, né? Ela tem um contorno circular que envolve justamente aqui a etapa final, né, da execução, né? Então vou colocar aqui para simular, para a gente ver aí essa etapa final do processo, né, para a gente rever e entender essa parte final, né, como é que ela funciona. Essa parte aqui a gente já viu, né, envolve exatamente ali o contorno lateral da peça, né? Então toda essa parte aí a gente já viu da programação, né, utilizando lá a compensação de raio com o G42, né, e fazendo deslocamento aqui lateral. Depois desse deslocamento lateral, a gente tem aqui na fabricação da peça dois canais, né, formando meio que uma cruz. E fechando essa parte, vem exatamente esse ciclo final que vai ser o nosso foco, né, nesses próximos vídeos. Acredito que mais 2, 3 vídeos no máximo aí a gente fecha essa etapa aí da peça. Bom, na última sequência a gente tinha exatamente falado sobre esse ponto, né, que foram essas cavidades, esses canais, fechando aí nesse contorno da peça. E por último chegando esse círculo, né? Esse círculo que vai ter na peça, que a gente vai precisar utilizar os eixos auxiliares, né? No caso aí I e J, para a gente poder fazer essa execução, né? Então até essa parte aí a gente tinha visto a programação, e exatamente depois que termina aí é onde a gente vai estar analisando, né? Então trocou para a ferramenta 3, uma ferramenta tipo faceamento, né, para ter uma área maior. E aí ele vem para essa etapa final aí, que é esse contorno, né, em círculo, né? Então observa aí que ele vai fazer um círculo aí durante a execução. E aí dá para observar aqui, né, no display aqui do software, né, que a gente utiliza algumas informações diferentes, né? No caso aí IJ, né? Ou seja, fugindo aí do comum dos programas que a gente vem trabalhando. Então deixa eu só terminar o contorno, que a gente vai explicar como é que funciona, né, essa análise referente aí ao I e o J. Bom, terminou o contorno. Pronto. Aqui ainda tem a parte dos furos, né? Tem mais uns furos aqui, temos esquecido dos furos. Então deixa eu trocar aqui a câmera para a gente poder ver ele melhor. Acho que essa aqui mesmo tá bom para a gente observar. Então vamos lá. O que acontece? Esse movimento que a ferramenta ela executou aqui, esse círculo, diferentemente do torno CNC, que a maioria dos arcos eles são arcos concordantes a 90 graus, né, que você coloca o valor, né, exemplo R5, R10, R8, ele executa exatamente aquele valor. No centro de usinagem é muito comum contornos em arco, e no caso, justamente por estar em arco, né, ele não fecha lá o contorno perfeitamente, né, conforme está lá a peça, o projeto da peça. Nesse caso aqui, a gente tem uma disposição de 360 graus, né, um deslocamento de 360 graus. E aí é onde entra um elemento bem interessante, que são os eixos auxiliares. Nesse caso aí, o eixo auxiliar I e o eixo auxiliar J, né?
Ainda existe também o eixo auxiliar K. O eixo auxiliar K ele está ligado ao eixo principal Z. E você tem o I e J que estão ligados aos eixos X e Y. Né? Então, você tem esses dois eixos aqui para essa execução. Então, basicamente, o que acontece? Imagina que a ferramenta ela vai fazer um movimento como esse aqui. No programa, como a gente está trabalhando, na estrutura dele, a sintaxe dele, o que é que ele pede de informação? Que você indique o ponto onde ele vai iniciar. Então, exemplo, nesse caso do programa, ele inicia mais ou menos aqui nesse ponto. E a gente precisa indicar o ponto final, né? Ou seja, ele vai sair desse ponto, vai dar um contorno de 360 graus e vai voltar para o mesmo ponto. Só que além dessas informações que a gente precisa apenas de x e y, a gente vai precisar informar para o programa a distância do centro desse círculo. Vou colocar aqui de verde, a gente vai precisar informar a distância do centro desse círculo. E aí é exatamente essa distância onde vai entrar lá o I e o J. Né? Então, esse círculo, tomando como base o ponto de referência dele inicial, que está aqui, e o ponto final dele, que também está na mesma localização, a gente vai precisar passar essa informação no que diz respeito à distância do centro. E essa distância desse centro ela vai ser, vou traçar uma linha aqui, essa distância ela vai ser nos dois eixos. Ou seja, você vai ter a distância desse ponto no que diz respeito ao eixo x, que se você observar referente ao ponto de origem, vou colocar aqui de azul, o ponto de origem, no que diz respeito a x, eles estão alinhados, né? Ou seja, estão no mesmo ponto. E no que diz respeito a y, existe uma distância ali. Né? Existe uma distância. Então, para você não repetir, né, x e y no programa, é onde entram essas letras que representam esses eixos auxiliares. O i e o j. Né? O i referente ao x e o j referente ao y. Ou seja, onde você vai passar essa informação no que diz respeito ao centro. Vamos dar uma olhadinha lá no programa para a gente poder entender melhor. Deixa eu abrir aqui o bloco de nota. Bom, tá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Quando a gente selecionou a ferramenta 3, né, aqui referente à parte de valores, né, de avanço, rotação, o posicionamento dela, né, veja que a gente posiciona ela distante ali da peça, né, x60, y80, menos 80, né, então é tanto que no programa dá para ver que ela para um pouco distante, né, ela vai lentamente até chegar ao ponto desejado, né, dá para melhorar isso aí, mas fica aí como o deslocamento dele inicial. E aqui é onde vem um ponto importante. Né? Como assim importante? Aqui eu vou ter o ponto inicial do ciclo. Né? Que ponto é esse? x125 e y20. Né? Onde é que está o x125 e y20? Essa peça ela tem 250 milímetros de espessura, né? Ou de largura, né? Tanto de largura como comprimento, ela tem 250 por 250. Então, x125 representa exatamente ali o centro, né? No que diz respeito ao eixo x. E o y, ele representa o quê? No caso aqui, o y20. Esse y20 representa essa distância aqui. Né? Representa essa distância aqui, que seria de 20 milímetros. É tanto que no contorno lateral, essa espessura aqui, né, desse rebaixo lateral, ele tem também 20 milímetros. Né? Então a gente manteve aí essa ação. A diferença é que a profundidade, né, é menor. Né? Nesse caso aqui, quando a gente fez esse contorno lateral, a profundidade foi 10 milímetros e agora a profundidade é só de 5 milímetros. Né? E tanto que está aqui, ó, Z menos 5. Bom, até aí tranquilo. Né? Então você tem aqui o posicionamento. Tá aqui, ó, o posicionamento dela inicial. Aqui você tem aquela informação para compensar o raio e para utilizar a altura definida. Então, quando o programa lê essa linha aqui, a ferramenta ela vai estar exatamente aqui. Vou deixar aqui de vermelho. A ferramenta vai estar aqui, né, nesse ponto. Aí, na sequência, é que vem a execução lá desse contorno circular.
G3, né, nesse caso, olhando de forma superior, fazendo um movimento anti-horário. X125 e Y20, observa que é exatamente o mesmo ponto que estava ali anteriormente, X125 e Y20. Ou seja, eu estou dizendo para ele que o ponto final vai ser igual ao ponto inicial ali do ciclo. E aqui tem aquela informação, o I e o J. Observa que o I está zero. Por que o I está zero? Porque referente a esse eixo aqui, deixa eu colocar aqui de amarelo. Referente a esse eixo, do ponto de origem para o centro do arco, eles estão alinhados. Né? Ele não está nem para a direita, nem para a esquerda, está exatamente ali no centro. Então, nesse caso, ele está ali como zero. E o J105, ele representa o que? Essa distância aqui do objeto. Essa distância aqui do objeto no que diz respeito ali ao centro. Ou seja, 105 milímetros, né, seria a distância. Né? E de onde é que vem esse 105 milímetros? Vamos analisar aqui a geometria. Essa distância aqui a gente já viu que é 20. Então é 20 de um lado, 20 do outro. 20 mais 20 vai dar 40. A espessura dessa peça, a largura dessa peça é 250. Então vou ter 250 menos 40. Que vai dar quanto? 110. Né? Ou seja, a gente vai ter 110 ali ou desculpa, 210. A gente vai ter 210 ali de diâmetro. Só que o que acontece, a gente quer a distância referente ao raio, né? Ou seja, metade do valor do diâmetro. Então, se você pegar 210 e dividir por 2, você vai encontrar exatamente 105. Né? Então, essa distância aqui, recapitulando, essa distância aqui do centro, no que diz respeito ao eixo Y, é de 105 milímetros. Só que acontece, eu não posso repetir Y aqui. E aí é onde entra esse eixo auxiliar J. E aí, no caso, eu estou dizendo que a peça ela vai executar esse contorno, iniciando no ponto, finalizando ali no outro. Beleza? Bom, então, fica aí como introdução referente ao eixo I e J. Né? Quando for o próximo vídeo, a gente vai trazer outros exemplos aí para a gente poder entender bem essa característica, tá bom? Então é isso. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos referentes aí ao centro de usinagem. No último vídeo a gente estava explicando, né, os fundamentos referentes ao deslocamento aqui circular, utilizando o eixo auxiliar I e J. E aqui a gente vai trazer alguns exemplos, né, para aplicar, né, aí esses comandos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o programa que a gente já tinha feito, eu vou copiar só a partir da ferramenta 3. Né, só a partir da ferramenta 3 para a gente colocar lá no programa. Né? Então eu vou apagar essa parte aqui, vou deixar o cabeçalho. Vou só apagar daqui, ó. Apagar aqui da ferramenta 3. Apagar aqui, ferramenta 3. Ó, vou deixar aqui a ferramenta 3. E a ferramenta 4, eu vou tirar a ferramenta 4, que seria ali do furo. Vou tirar aqui, vou deixar aqui M30 ali para fim de programa. Então só isso aqui para a gente fazer o contorno. Acho que eu vou alterar também a... Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo o diâmetro dela e alterar o diâmetro, mas eu vou deixar desse jeito mesmo aqui porque já o programa que a gente vem observando, né? Então eu vou atualizar aqui ele. Dar um play aqui para ele atualizar lá a peça. Pronto, beleza. Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar ele para rodar do jeito que está aqui. Ele vai fazer aquele círculo completo, né? 360 graus. Né? Então, solta o play aqui para ver se ele vai seguir certinho lá essa informação. Ele está aqui, está parando distante, né? Depois a gente altera esse valor. Ele foi para o ponto lá de origem e começou lá o círculo. Eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro teste, eu vou fazer para que ele pare exatamente aqui a 180 graus, né? Que ele pare ali 180 graus
no que diz respeito ali a peça, né? Então a gente vai colocar aí esse contorno, né, para que ele pare exatamente aqui nesse ponto, né? Ou seja, como é que a gente faria para ele parar ali. Terminar o ciclo. Beleza, show de bola. Bom, então ele fez esse contorno, né, de 360 graus. Dá aqui um stop aqui para ele sair. Né, tá aqui o contorno que ele fez, 360 graus. Lembrando que o início e o fim, né, do deslocamento, né, ele iniciou nesse ponto aqui e deu 360 graus parando exatamente no mesmo ponto que iniciou. Tá aqui, ó, as duas linhas na sequência. Beleza, então o que é que acontece? Primeiro ponto, se eu quero que ele pare ali do outro lado, né, ele não pode ser essa mesma, ele não pode ser x125, ele não pode ser y20, né? O x125 até vai ser, né? Por que vai ser x125? Esse ponto aqui de origem, ele é o mesmo desse, observando só a relação no que diz respeito ao eixo x, né? Ou seja, eles estão alinhados, então ele vai ficar aqui x125. Agora o y20 não vai ser mais o y20, né? Esse valor vai ser quanto? Vai ser 250 menos 20, né? Ou seja, esse y aqui, ó, ele vai para 230. Né? E aí, repetindo, por que 230? Né? Eu não quero que ele pare aqui. Esse diâmetro aqui, ele tem 210 e eu tenho aqui do outro lado aqui 20 milímetros. Né? 210 mais 20 vai dar exatamente 230. Então, por isso que ele tem lá 230. Referente ao eixo X, o eixo auxiliar I, né, que está ligado ao eixo X, ele permanece zero, né, porque ele está no mesmo alinhamento. Né? Ele estava zero porque estava alinhado nesse ponto, mas ele também vai ficar alinhado ali do outro lado. E aí, no caso, o J que a gente colocou foi J105, né, que era a distância referente ali ao centro. Né? Ou seja, a referência ali de distância, né, no que diz respeito ali ao centro. E aí, nesse caso, tomando como referência essa característica que é a distância do centro, basicamente eu vou deixar o mesmo. Né? Vamos colocar aqui para simular, para verificar o deslocamento dele, né? Se ele vai deslocar aqui certinho, com base no centro. Né? Porque no caso a gente tem que lembrar que está trabalhando com coordenada absoluta. Né? Então ver se ele vai pegar ali o valor exatamente do centro ou ele vai querer pegar um valor incremental. Então dá o play aqui e ver se ele vai deslocar lá o valor que a gente está querendo. Então ele iniciou ali no ponto, começou lá a fazer o arco. Agora aqui tem um detalhe aqui, ó. Eu vou tirar aqui logo, porque faltou tirar esse x165, né? Ou seja, ele vai fazer o contorno e ele vai para esse x165 aí, vai matar peça, né? Ele vai fazer o contorno e depois ele vai voltar, né? Ele vai voltar lá para o x165. Eu vou tirar aqui ele para ficar lá certinho. Então, vou colocar o play de novo aí e ver o deslocamento dele. Lembrando que se você quiser aumentar a velocidade de simulação, antes de iniciar a simulação, você clica aqui na engrenagem e, se eu não me engano, tem 3 velocidades, né? Velocidade normal, velocidade 1, 2 e a 4, né? Então você pode simular até 4 vezes mais rápido do que a referência ali de origem, né? Bom, então vamos ver se ele vai parar lá no ponto.
Ó, pronto, ó, veja que ele deslocou exatamente 180 graus. Né? Ele iniciou nesse ponto e foi até o outro. Então, basicamente, foi o que aconteceu. Eu tenho aqui o ponto de origem, né? Ou seja, de onde ele iniciou o ciclo. Eu tenho aqui na sequência o ponto final, né? O ponto final. E aqui eu tenho as informações referentes ali ao ciclo de origem dele, né? Ou seja, eu tenho lá a informação referente ao eixo X, ou seja, ele deslocou 0 milímetros, né? Está no mesmo alinhamento, e no que diz respeito ali ao centro, 105 milímetros, né? Que foi essa distância aqui. Então não precisou alterar nada, eu só precisei alterar esse valor final, aqui, y230, beleza? Bom, então fica como exemplo esse aqui para o vídeo não ficar tão longo. No próximo vídeo eu vou colocar um exemplo para ele parar aqui a 90 graus e depois eu coloco mais um outro para ele parar aqui a 270 graus, tá bom? Para a gente verificar lá as linhas de comando. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos referentes aqui ao centro de usinagem, né, programação. No último vídeo a gente verificou a programação para ele deslocar 180 graus, né, com base na peça que a gente está programando. E como eu tinha prometido, a gente nesse vídeo vai verificar o deslocamento 90 graus. Você vai ver que é bem simples, né? Eu vou voltar aqui para aquela linha de adição de programa. Então aqui está a linha onde ele vai iniciar o ciclo, né, ou seja, no ponto 1, né, com esse ponto aqui. E na sequência eu preciso descrever a linha para ele parar nesse ponto ali a 90 graus. Então o que a gente precisa saber? Esse segundo ponto, ele vai representar o que? X e Y. Né? No caso em X, a gente vai ter esse comprimento aqui, que a gente precisa descontar os 20 milímetros, né, de penetração ali da ferramenta, né, que é originário do que a gente estava programando inicial. Né? Então você vai ter 250 menos 20, que vai dar 230, né? Então, nesse caso, o X vai ser 230. A linha começa com G3, indicando que ele vai ser o deslocamento horário. Né? Então, vou colocar aqui 230. E o Y agora vai ser menor, né? O Y vai estar exatamente ali no centro da peça, né? Ou seja, se ela tem 250, metade, 125. E no que diz respeito às características de eixo, né? De deslocamento, o I e o J, observa que é a mesma referência que a gente tinha, né? A mesma referência. Deixa eu dar um zoom aqui. Por quê? O ponto inicial é esse aqui, o ponto final é esse, e referente ao ponto inicial você vai ter a mesma distância no que diz respeito a o I e o J. Né? Ou seja, o I vai ser 0, porque vai ser 0, referente ao eixo X ele não está nem à direita nem à esquerda, e para o Y, né, você vai ter essa distância que é de 105 milímetros. Né? Então vai ficar exatamente desse jeito aqui. Eu vou diminuir só essa entrada aqui da ferramenta, né? Tá 80, eu vou colocar 40, porque tem que compensar o raio da ferramenta, né? Então tenho que colocar um valor que seja compatível pelo menos com o raio. Então não dá para diminuir tanto, porque eu também não estou lembrado quanto é o diâmetro dela. Então deixa 40 aqui, se der algum erro aqui a gente altera. Então vamos colocar aí para simular. Se ele vai parar um pouco antes. A vez já ficou mais próximo. Pronto, então aqui ó, ele iniciou o ciclo exatamente nesse ponto. X 125, Y 20, ou seja, ele penetrou 20 milímetros. E agora na sequência ele vai começar a fazer o movimento, né? Em arco, G3, anti-horário. Ele vai parar no ponto X200, 230, Y 125, que é esse ponto aqui, né? Ou seja, a 90 graus. Tomando como referência do eixo do ponto de referência inicial a distância para o X 0 e o Y 105, que nesse caso aí fica referenciado como os eixos auxiliares I e J. Então, continuar aí e ver ali onde ele vai parar. Pronto, chegou nesse ponto aí, encerrou. Eu ia fazer até um outro vídeo para mostrar ele com deslocamento 270 graus, mas já vou alterar aqui nesse mesmo. No caso, para 270 graus, a gente fez deslocamento 90, né? No último a gente fez 180,
Nesse a gente fez 90. No original do programa, né, que a gente já simulou aí várias vezes, é 360 graus. E 270 eu só preciso saber esse ponto aqui. Que ponto vai ser esse, né? Que inclusive vai ser a mesma altura do Y, né? Ou seja, é o mesmo Y aqui, 125. Eu já sei que eu não vou alterar ele. E o X vai ser quanto? 230 era finalizando aqui nesse ponto. Só que agora, como é do lado oposto e a gente vai ter 20 de retirada, vai ser exatamente 20 milímetros. Então aqui ó, vai ser x20, y125 e permanece o i0 e o j105 porque é referente ao ponto de início. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, aí no próximo vídeo eu vou trocar a ferramenta para a gente diminuir os diâmetros ou aumentar os diâmetros, né? Para entender também isso aí, porque a gente está sempre usando o I0 e J105, né? Então no próximo vídeo aí a gente faz altera aí o diâmetro, tá bom? Então vou colocar aqui para simular. Então é para ele iniciar nesse ponto aqui e vai dar 270 graus e termina nesse aqui. Pelo menos é isso aí que deveria ocorrer. Normalmente quando tem algum problema de concordância, né, o próprio software ele já indica o erro, né? Então, nesse caso aí provavelmente vai dar tudo certo. Aí ele vai finalizar onde a gente está desejando. Agora, se você por acaso colocar um valor errado, mas não tiver erro de concordância, ele vai executar normalmente e você vai ter um problema de colisão, né? Então, por isso que é muito importante ser a questão de simulação. Então, vê que ele deslocou aí 270 graus, fechando aí o ciclo, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vê aí essa questão dos diâmetros aí para fechar essas aulas sobre I, o eixo auxiliar I e o eixo auxiliar J, tá bom? Valeu!